boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês neste sábado. Frio, mas frio lá fora e quente aqui nos nossos corações. Vamos, então, para as questões relativas ao item 8, né, da vida no plano espiritual, lembranças da existência corpórea. Questão número 311. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrair a sua atenção para esses objetos, e eles consideram esse respeito com prazer, dizem os espíritos. O espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento o que o atrai para vós, e não os objetos. Então, vamos pensar aqui o seguinte.
que essa questão quer dizer? Suponhamos que um determinado espírito, aqui na Terra, encarnado, ele tivesse um carinho muito especial por um determinado objeto. Então, nós o preservaríamos esse objeto, cuidaríamos dele em memória daquele espírito. E é isso que os nossos amigos espirituais perguntam, se eles consideram esse respeito com prazer. O que os amigos espirituais vão nos dizer, os espíritos, é que a lembrança fundamental é aquela deixada pelos sentimentos, é aquela deixada pela atuação do sujeito neste planeta. Essa é a lembrança que toca o coração positivamente. É esse pensamento que vai atrair os espíritos, é esse que é do agrado. Portanto, a oração, o desejo de que nossos irmãos do outro lado da vida, a nossa parentela espiritual, ela possa seguir na sua jornada, é a grande demonstração de afeto e de carinho que se tem. Nossos amigos espirituais nos orientam a respeito disso. É aí que está o respeito. É nessa situação, na situação do desejo que o outro possa seguir na sua jornada, que ele possa evoluir. Nenhum bem material é mais importante do que esse pensamento voltado. Então, por exemplo, é muito comum, e é uma atitude de generosidade e de bom senso, e até nos aspectos relativos à energia, que é muito comum que as pessoas doem, por exemplo, as roupas dos irmãos que partiram para o outro lado da vida. E não há aí nenhum desrespeito. Ao contrário, é uma maneira de honrar aquela pessoa através de um ato de caridade. Alguma dúvida? Questão 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? A resposta é: frequentemente a conservam. E essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. Estamos num planeta de expiações e provas. Ao iniciarmos a nossa jornada, nós já perdemos um dia na nossa caminhada, não é? Então, é menos um dia a cada dia que se passa com a nossa aproximação do retorno ao plano espiritual. É um planeta de expiações e provas, é um planeta em que a perda já está determinada a partir da nossa chegada. Fatalmente, sonhos não serão realizados, perderemos pessoas queridas e amigas ao longo da jornada, e nós teremos uma série de questões e frustrações. Nessas questões e frustrações estarão, muitas vezes, no nosso caminho, aquelas diretamente relacionadas aos bens materiais. Com a perda do corpo de carne e osso, nós vamos ter a possibilidade, e é isso que os amigos espirituais nos falam, de que possamos avaliar melhor a felicidade que iremos desfrutar no plano espiritual, onde os valores são completamente diferentes, onde os verdadeiros tesouros estão lá, valorizados. Aquilo que a traça não rói, aquilo que a ferrugem não corrói. Então, nós estaremos livres de muitos de nossos equívocos aqui no plano físico. Alguma colocação? Então, vamos para a questão 313. O homem que foi feliz neste mundo
lastima os gozos que perdeu ao deixar a Terra? A resposta é: somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza e que eles expiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Então, nossos amigos espirituais aqui, fazendo uma alusão ao seguinte aspecto: quanto mais elevado for o espírito, mais noção ele terá do que é a felicidade, do que é valoroso. Daí Jesus dizer: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, se nós estivermos muito aprisionados às questões dos bens materiais, e se porventura nós tivemos uma vida neste planeta em que os bens materiais foram fartos para nós, pode ser que o espírito, então, trocando uma coisa pela outra, ele, ao desencarnar, venha a ter um apreço, venha a se prender àqueles bens que ele possuía. Então, é muito comum, nos processos de desobsessão, espíritos, né, irmãos que chegam às casas de caridade e cujo lamento maior deles, o que vai também ao encontro da questão anterior, é que estão sendo lançado mão, é que está sendo lançado mão de uma série de coisas que lhes pertenciam e que agora estão sendo mal usadas. Então, é este aprisionamento que está diretamente relacionado com a vibração inferior ou não dos amigos espirituais. Então, o sujeito que veio aqui neste planeta, um espírito, e que teve a sua vida, às vezes extremamente modesta, mas cônscio do que são os verdadeiros valores, ele sabe que a sua felicidade, a felicidade eterna, não é aquela, repito, que está aprisionada nos bens materiais. E aí o Kardec vai fazer uma observação que como adulto maduro, que não vai dar a importância das delícias que ele desfrutava e achava quando era criança. Então, essa correlação apresentada aqui é que o adulto maduro seria aquele espírito amadurecido, perceptor do que realmente existe de valor no plano espiritual. Aquilo é que é o valor, é aquilo que a gente leva, é o nosso tesouro, aquilo que nós levamos, e o que nós levamos está em nós, não nos bens adquiridos materiais. Robson Pinheiro, só para fazer aqui uma observação, ele conta num dos seus livros, por exemplo, ao visitar, eles fazem uma incursão até um cemitério para determinada coisa, que eu não estou me lembrando qual era o desdobramento, mas eles passam por um túmulo em que um espírito, né, de uma jovem, ele está ali choroso, não larga aquilo porque ela era muito bela naquela encarnação, e como ela, sendo bela daquela maneira, desencarnou mais cedo e havia um inconformismo da parte daquele espírito, da beleza que ela tinha, que ela não pôde desfrutar de mais tempo, aprisionada, então, na beleza corpórea, que todos nós sabemos, né? Fazendo uma associação com a mitologia grega, Cronos se alimenta desse nosso tempo e a beleza vai embora. Alguma colocação? Questão 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil
e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar. Então, olha só, eu quero frisar aqui por causa da 315. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil, e que trabalhos com finalidade útil, e que os vê interrompido pela morte, pela sua passagem para o plano espiritual, lamenta tê-los deixado por acabar? A resposta é não. Por quê? Porque vê que os outros estão destinados a concluí-lo. Então, o objetivo não é o fato do sujeito ser egocêntrico. Eu deixei de fazer aquela coisa. Ele faz parte de um projeto maior em que ele fez a parte dele e ele vai se sentir confortável e feliz por ter feito a parte dele, porque outros virão para completarem. Então, dizem os amigos espirituais, não porque outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. A resposta é bem clara, tá certo? E, por último, a 315. Então, eu fiz a correlação pelo seguinte: trabalhos com finalidade útil. Aí vem o outro que é assim: aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? A resposta é: segundo sua elevação. Vai julgá-las de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Então, aqui nós estamos falando de uma autoria. Deixou trabalhos de arte ou de literatura. É claro que no campo do entendimento, a cultura, a arte são fundamentais para a evolução do ser humano, mas o que ele quer dizer aqui é que, com o entendimento a partir da sua elevação, ele vai perceber que determinados aspectos da sua própria obra não têm aquela qualidade que ele, num primeiro momento, aqui neste plano, achava que teria. Então, pode ser, por exemplo, um autor de um determinado livro que faça um enorme sucesso e ele, lá no plano espiritual, perceba que parte das mensagens contidas naquele livro ele agora entende que não são aquelas que deveriam ser. Está claro isso? Segundo sua elevação, julga-as de outra maneira. Ele vai rever a sua obra. E, frequentemente, reprova o que mais admirava. Então, eu sou autor de um best-seller, um livro extraordinário, em que vários aspectos não estão equivocados, em que eu, vamos dizer assim, valorizo determinado ponto, por exemplo, que se numa corporação, num mundo corporativista e corporativo como o nosso, o sujeito seja implacável e tudo mais, e depois eu chego à conclusão de que, obviamente, que não era dessa maneira e que eu poderia ter escrito de uma forma diferenciada. Estou dando exemplo pueris, simples, porque as respostas são bem amplas, né? Mas dá para a gente perceber através de exemplos do cotidiano. É isso, amigos. Mais uma vez, obrigado pela tolerância, pela paciência. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um ótimo sábado. Namastê. Namastê. Acho que o Hernandes quer te fazer alguma pergunta, Sérgio. Alô, boa noite a todos. Me dirijo ao Sérgio, sim. Sérgio, como sempre, você faz um bom trabalho, claro, objetivo. Esse fechamento que você fez aí dos valores ficou bem claro. O autor pode ter tido um sucesso com os valores terrenos, os valores da terra. Agora, os valores espirituais, filosóficos, nem sempre estão de acordo com os valores terrenos. Então, o autor espiritual pode perfeitamente, aliás, não precisa nem ser um autor espiritual.
uma pessoa espiritualizada pode perfeitamente ver bem a diferença entre esses valores do ponto de vista filosófico. Então, sua observação aí foi muito pertinente. Gostei, Sérgio. Parabéns, obrigado. Obrigado, professor. Bom, gente, dando continuidade, nós estamos estudando questões da segunda parte do Livro dos Espíritos. Para aqueles que vão nos ouvir no YouTube, que não têm familiaridade com o Espiritismo, com a doutrina espírita, a segunda parte do Livro dos Espíritos se chama O Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, com 538 perguntas, e que é desenvolvido com mais detalhes em O Livro dos Médiuns. E na questão 316, Kardec continua a perguntar: os espíritos ainda se interessam pelos trabalhos que são feitos na Terra em prol do progresso dos seres, das artes e das ciências? O espírito desencarnado, quando ele desencarna, quando ele deixa a matéria, né? Eles ainda se interessam pelo que ficou aqui, de alguma forma, dentro dessa linha de artes e ciências? Isso depende do grau de sua elevação. O que significa diretamente dizer grau de elevação, espírito mais elevado, menos apego. Espírito menos elevado, mais apego. Apego a quê? A obra é minha. Fui eu que fiz. Sou eu que tenho que continuar. Acredito que todos nós sabemos que o plano espiritual tinha um plano B, caso Allan Kardec não conseguisse trazer a doutrina espírita com todo o seu conteúdo planejado na espiritualidade. Estava preparado Leon Denis para assumir. Mas Kardec conseguiu cumprir a sua missão e seguiu para a espiritualidade com a certeza de que tinha feito tudo aquilo que precisava ser feito. O que parece grandioso de sua parte tem muito pouca importância aos espíritos, a certos espíritos, né? Admiram-se como o sábio admira a obra de um escolar. Então, muitas vezes, por uma questão de educação, por uma questão de respeito, por uma questão de compreender e ter consciência de que aquele que é mais consegue entender aquele que é menos. Consegue entender que ele ainda está envolvido numa ignorância de conhecimentos. E faz como Jesus fez. Se cala perante a Pilatos. Porque de que adiantava Jesus falar sobre a verdade para um homem como Pilatos? Ele jamais compreenderia. Então Jesus se cala. Quando Jesus na cruz está no seu sofrimento físico do desencarne, ele olha todas aquelas pessoas e percebe o grau de inferioridade espiritual
crianças em idade escolar, da escola do Espírito Imortal, e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não tinha brigas, não tinha contendas, não tinha disputas. Jesus lidava com todos da mesma forma, com paz, com harmonia e compreensão absoluta para as limitações de todos aqueles que o cercavam. Examinam aquilo que podem incentivar a elevação dos espíritos encarnados e o seu progresso. Olha o que interessa a um espírito elevado. Não as coisas pequenas ligadas à matéria, mas tudo aquilo que pode trazer progresso aos espíritos encarnados. E nós sabemos que a lei do progresso é uma das leis morais. O progresso em todos os sentidos. O progresso da ciência, o progresso do saber amar, o progresso do saber sentir, o progresso do entendimento, da inteligência, das ciências. Tudo tem que progredir, tudo tem que evoluir, e tudo segue uma lei única, que é a lei de Deus. E o Livro dos Espíritos nos fala lá na sua parte terceira que essa lei de Deus é a única capaz de nos tornar seres felizes, caso seja cumprida. Caso não seja cumprida, estaremos andando na vida, não pelo caminho, pela verdade que Jesus veio nos mostrar, e tantos outros, mas pelos caminhos que perigosamente nós pegamos como atalhos, achando que são caminhos certos, que são caminhos bons, e que sempre acabam por nos levar para as desilusões. Questão 317. Os espíritos, após a morte, conservam o amor à pátria? Muitos, talvez. É sempre o mesmo princípio. Os espíritos elevados, para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Por isso que a espiritualidade chama de pátria espiritual. Sobre a terra, e aquela que a letra está pequenininha, que possuem um maior número de pessoas afins. A situação dos espíritos, na sua maioria, de ver as coisas, agora a parte importante, variam infinitamente em razão do seu desenvolvimento moral e espiritual. Então, em função desse progresso, há aqueles que se apegam, desencarnam e ficam lutando no plano espiritual. Eu sou brasileiro, você é argentino. Ou eu sou católico, você é protestante. Eu sou espírita e você é macumbeiro. Eu sou islâmico de determinada denominação e você é de outra. Eu sou hinduísta que acredita em Shiva. Eu sou hinduísta que acredita em Brahma. Todas essas divisões é o sentido da separatividade.
que o Marcelo falou antes. Nós julgamos que as nossas interpretações particulares da verdade são aquelas mais corretas. E temos, muitas vezes, profundo apego à pátria, quando aqui a espiritualidade nos mostra que aos espíritos mais elevados, a pátria é o universo. A pátria é a criação de Deus. A pátria é onde todos nós estaremos reunidos pelos sentimentos maiores. Bom, então aqui, na continuidade da resposta, a espiritualidade vai falando que existem espíritos de vários matizes. E ele chega, no final, àqueles que somos nós. Aqueles que são das categorias mais inferiores, que encarnam, mas mesmo entre esses que somos nós, ele diz aqui, entre eles há também os mais sérios, que vêm para observar, instruir-se e aperfeiçoar-se. E a gente lembra que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Regra, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. E é o que a gente está tentando fazer. O Evangelho, do capítulo 1 até o 28, só diz isso, só não diz mais nada, não. Só constitui a caridade. Não adianta só a fé isolada, não adianta a fé só. Tem que isso aí. A fé é claudicante. Questão 318. As ideias dos espíritos se modificam quando ele está na vida de espírito? Muito. E a questão 319, para a gente fechar. Desde que o espírito viveu a vida espírita antes de encarnar, de onde vem a surpresa de reentrar no mundo dos espíritos? É apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. E quem lê, quem já leu o livro Céu e Inferno, sabe que Kardec, na sua segunda parte do livro do Céu e Inferno, que é dividido em duas partes, uma de teoria sobre vários assuntos e outra de depoimentos de vários tipos de espíritos. Então, tem espíritos que retomaram a sua consciência no dia seguinte ao seu desencarne. Há exemplos de suicidas, de espíritos endurecidos, várias categorias de espíritos que Kardec nomeou, identificou a cada um deles, deixando aqueles testemunhos da segunda parte do livro Céu e Inferno, de variadas formas com que os espíritos despertaram no mundo espiritual, o que prova que o grau de evolução, de progresso, de entendimento, de instrução e de amor que cada um tem no seu coração, influencia e muito o seu estado espiritual e a forma como eles despertam, acordam, entre aspas, no mundo espiritual. E então, agora, finalizando, vamos pedir a quem? A quem? Acho que eu vou pedir ao seu Ribeiro para fazer a nossa prece de encerramento. Faz para a gente, seu Ribeiro? Abre o microfone, seu Ribeiro.
Nunca ninguém pode se recusar de fazer uma prece, embora não seja especialista. Mas agradecer a Deus, todos os instantes, pela oportunidade abençoada de conversar com alguns daqueles eminentes conhecedores, se não for da doutrina espírita, pelo menos de outros assuntos complementares, que adicionam. Pedimos as bênçãos a Jesus, nosso Deus, para que possam os bons espíritos nos inspirar e nos orientar nessa caminhada. Às vezes tão difícil, tão incompreensível para muitos, mas tão justa que Deus nos oferece. Abençoa, sim, Jesus, os nossos esforços e os nossos propósitos, e permite que um dia possamos ser instrumento da tua vontade, do teu amor. Pedimos as tuas bênçãos para todos os nossos irmãos que estão, pedindo que eles possam também palmilhar essa caminhada na sua santa paz, na harmonia. Graças a Deus.